Oi, pessoal, tudo bem? Alguma vez na vida a gente para pensar por que aprendemos o que aprendemos e por que as escolas são do jeito que são? Pois é, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para desvendar exatamente isso, a história por trás do propósito da educação. Essa é a pergunta de um milhão, né? Seja nas provas, nos livros ou na própria sala de aula, todo mundo tem uma história com a educação. Mas o que a gente nem sempre percebe é que as ideias que moldam tudo isso, nossa, elas são muito mais antigas do que a gente imagina. Então, vamos mergulhar nessa história. E a nossa jornada começa lá atrás, na Grécia Antiga. E olha que interessante. Naquela época, o objetivo de aprender não tinha nada a ver com arrumar um emprego. A ideia era outra. Era sobre entender o mundo e principalmente formar o cidadão ideal, aquele que estava pronto para participar da vida pública. Para os gregos, a educação era, acima de tudo, uma busca por verdades universais, que eles chamavam de essências. Para a gente entender melhor, imagina o seguinte: no mundo, a gente vê um monte de cadeiras diferentes, né? De madeira, de metal, de plástico. Mas a educação grega queria entender a ideia perfeita de cadeira, a essência que todas elas têm em comum. O verdadeiro conhecimento para eles era conseguir enxergar essa perfeição, que está além do mundo imperfeito que a gente vê. E esse modelo grego era fascinante, sério. Ele não era baseado em livros sagrados ou revelações divinas, mas sim na palavra humana, no calor do debate, lá na praça pública. Agora, é importante dizer que isso era basicamente um treinamento para elite. Uma galera que tinha tempo livre e que viu o trabalho manual como algo menor, uma coisa para os escravizados. E essa ideia não ficou só na Grécia, não. Com a expansão do Império Romano, esses valores foram se espalhando por todo o mundo conhecido. Os romanos ainda deram o seu toque, criando o ideal da humanitas, que era a ideia de uma pessoa culta, bem formada, uma herdeira direta da grande tradição greco-romana. Mas aí, com a queda de Roma e a ascensão do cristianismo, tudo muda. O propósito da educação vira de cabeça para baixo. A busca pela verdade aqui na Terra é trocada pela busca da salvação divina. A nova visão de mundo era o ascetismo. A ideia era que o corpo era tipo uma prisão para a alma, uma fonte de pecado. E a educação, bem, ela passa a acontecer principalmente nos mosteiros e o foco se torna disciplinar o corpo para purificar o espírito e assim prepará-lo para Deus. O aprendizado se tornou uma coisa super estruturada, metódica. O método escolástico era esse passo a passo. Primeiro a leitura do texto sagrado, depois o questionamento e, por fim, o debate. Mas atenção! O objetivo aqui não era descobrir coisas novas, era entender as verdades divinas que já tinham sido reveladas, sempre dentro dos limites bem rígidos da fé. E então, acontece uma virada espetacular. Chega o Renascimento e, com ele, uma mudança radical que tira o foco do conhecimento de Deus e o coloca de volta no potencial dos seres humanos. Foi de verdade uma revolução no jeito de pensar. A mudança foi gigantesca. O teocentrismo medieval, com Deus no centro de tudo, deu lugar ao antropocentrismo renascentista, que colocava o ser humano no centro. E o que alimentou essa transformação toda? Bem, foi uma mistura de coisas. O crescimento do comércio, a invenção da imprensa e o interesse renovado pela cultura greco-romana. Essa frase do pensador humanista François Rabelais resume bem o espírito da época. O conhecimento agora vinha com uma nova responsabilidade moral. Não bastava só saber, era preciso saber com consciência. Um tempo depois, o iluminismo pegou essa ideia e a levou ainda mais longe. A famosa frase de Kant, ouse sabor, virou o lema do movimento. A educação, a partir dali, ganhou um propósito radical: libertar o indivíduo da autoridade dos outros e incentivar cada um a pensar por conta própria. E assim, a gente chega na era moderna, onde o pêndulo da história balança de novo, dessa vez na direção da praticidade, da educação em massa e das necessidades da economia industrial e dos novos países que estavam se formando. A Revolução Industrial e a formação das nações modernas precisavam de um outro tipo de educação. Era necessário um sistema padronizado, que fosse capaz de treinar milhões de pessoas para as fábricas e, ao mesmo tempo, para serem cidadãos leais ao seu país. Só que essa padronização toda não era só sobre ensinar habilidades. Filósofos como Louis Althusser trouxeram uma visão mais crítica. Para ele, a escola se tornou um aparelho ideológico, ou seja, uma forma de ensinar os valores da classe dominante e de moldar os estudantes para que eles aceitassem o seu lugar na sociedade. E Michel Foucault foi ainda mais fundo. Ele viu a escola como parte de uma sociedade disciplinar. Pensa bem. Os sinos que marcam o tempo, as filas, as carteiras enfileiradas.
Tudo isso são técnicas de vigilância e controle muito parecidas com as usadas em fábricas e prisões, criadas para produzir pessoas dóceis e obedientes. O ponto principal aqui é que a estrutura da escola moderna não foi um acidente. Ela foi projetada com um propósito bem claro. E tudo isso nos traz de volta para o hoje. O nosso sistema educacional atual não é uma coisa só. Na verdade, ele é uma grande mistura de todos esses propósitos históricos que a gente acabou de ver. Para pensar nisso. A gente quer que as escolas formem pensadores críticos, como os gregos queriam. Ao mesmo tempo, a gente quer que elas preparem para o mercado de trabalho, como os industriais precisavam. Pedimos que ensinem valores, o que é um eco da educação religiosa, e também que promovam o potencial humano, como os humanistas sonhavam. Todos esses objetivos estão lá, convivendo, e muitas vezes entrando em conflito dentro da mesma sala de aula. Então a pergunta que fica é, sabendo de onde tudo isso veio, qual deveria ser o propósito da educação hoje? Num mundo que muda tão rápido, com desafios que nenhuma dessas épocas poderia ter imaginado, qual desses legados a gente deve levar adiante? E qual a gente deveria deixar para trás? Essa é uma pergunta que não tem resposta fácil, né? E talvez a parte mais importante seja justamente continuar fazendo essa pergunta. A história nos mostra de onde viemos, mas o futuro da educação? Bem, essa é a lição que todos nós temos a missão de escrever juntos.